Bem, meus amigos, nós vamos aqui para quase a parte final do nosso cálculo 1. O professor Marcelo falou até função inversa, e ficou a parte aqui, um pouco de massa e min de função, né? E a demonstração de alguns resultados que a gente vê em outras aulas, ok? Então, para iniciar, eu quero fazer umas definições aqui. Então, seja aí um intervalo e f uma função desse intervalo em R. Diremos que x0 pertencente a i é ponto de máximo local de f se existir um delta maior do que zero, tal que f de x menor ou igual do que f de x0 para todo x que eu pegar nesse intervalo entre x0 menos delta e x0 mais delta, interseção com esse intervalo i. Neste caso, diremos que f de x0 é máximo local. Então, qualquer x que eu tomar nesse intervalo aqui, né, nesse intervalo entre x0 menos delta e x0 mais delta, interseção i, e a imagem dele, f de x, for menor ou igual do que f de x0, então se diz que x0 é máximo local da função. Diremos que um ponto x0 é ponto de mínimo local de f se existir um delta tal que f de x é maior ou igual do que f de x0 para todo x que eu tomar nesse intervalo. Neste caso, diremos que f de x0 é mínimo local. Então, todo x que eu tomar nesse intervalo entre x0 menos delta, gerando interseção com i, e f de x for maior ou igual do que f de x0, a imagem dele, né? For maior do que f de x0, então f de x0 é mínimo local. Ok? Nota, um ponto x0 pertencente a i será dito um ponto extremo local, se x0 for um ponto de máximo local ou um ponto de mínimo local. Ok? Então, um ponto x0 pertencente a dito de um ponto extremo local, se x0 for um ponto de máximo local ou um ponto de mínimo local. Se ele for um dessas duas coisas, é chamado de ponto extremo local. Diremos que x0 é um ponto máximo global ou absoluto, isso aqui é só questão de nomenclatura, de f, se f de x for menor ou igual do que f de x0 para todo x pertencente a i. Neste caso, diremos que f de x0 é máximo global. E do contrário, x0 pertencente a i é um ponto de mínimo global, se f de x for maior ou igual do que f de x0 para todo x pertencente a esse intervalo i. Neste caso, diremos que f de x0 é mínimo global. Nota. Um ponto x0 pertencente a i será dito um ponto extremo global, tá vendo? Se x0 for um ponto de máximo global ou um ponto de mínimo global. Então, se ele for ponto de máximo global ou mínimo global, é chamado de ponto extremo global. Eu peguei alguns exemplos e vamos ver aqui como é que se comporta. Calcular o valor máximo de f de x igual ao cosseno de x. Bom, para a solução eu peguei, isso aqui nada mais é do que o grafo da função cosseno de x, né? Onde, quando o x é 0, o cosseno de 0 é 1, então f de 0 é 1, f de π sobre 6 é a raiz de 3 sobre 2, f de π sobre 4 é a raiz de 2 sobre 2, f de π sobre 3 é 1 meio, f de π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é 0, f de π vai ser menos 1, o cosseno de π é menos 1, 3π sobre 2 novamente é 0, e 2π, então subir lá vai ser 1. Então, ó, a gente sabe que o cosseno de x está variando entre menos 1 e 1. Para x igual a 0, ou x igual a 2π, o f de 0 é igual a f de 2π, que é o cosseno de 0, e o cosseno de 2π, que é 1. Logo, x0 pertence. x0 igual a 0 ou 2π é ponto de máximo local. E f de 0 igual a 2π igual a 1 é máximo local. Então, significa dizer que x0 igual a 0, quer dizer, o valor de x0 igual a 0, 2π, é o ponto de máximo local. E a imagem dele lá em 1 é o máximo local. Ok? Calcular o valor máximo e o ponto de máximo. Aí, ó, o valor máximo e o ponto de máximo da função f de x igual a 1 menos x quadrado. Novamente, graças à função, como é negativo, e as raízes é 1 e menos 1 aqui, né? Então, quando o x é 0, vai estar lá no máximo, que é 1, e menos 1 e 1, 0 a função. Observa que o f de 0 é igual a 1. Aqui, ó. Quando eu substituo x por 0 é 1. Então, 0 é ponto de máximo local. E 1 é o máximo local da função. Pronto, tá aí, ó. Então, o valor máximo é 1 e o ponto de máximo local é o 0. Ok? Tudo bem? Entendido? Definição. Um ponto crítico de uma função f é um ponto C onde ou a derivada é 0 ou a derivada não existe. Então, o que é ponto crítico de uma função?
é um ponto C, onde a derivada nele é zero, né? Ou a derivada não existe. Pega um exemplo aqui, não muito simples, mas você já sabe calcular a derivada do produto, da potência que o professor Marcelo falou, e aí você só aplicar aqui, ó. Exemplo, determinar os pontos críticos de f de x igual a x elevado a 3 sobre 5 multiplica 4 menos x. Ora, como é que deriva essa função? Isso aqui é a derivada da potência, dessa potência, subtrai uma unidade, então fica 3 quintos multiplica x elevado a menos 2 quintos, multiplica 4 menos x, derivada do produto, né? Mais a primeira vai a derivada da segunda, né? Então, quando você deriva isso aqui, vai ser a derivada vai dar menos 1, a derivada de 4 vai dar 0, isso aqui vai dar menos 1, então fica menos 1 vezes essa parte de fora, que é x elevado a 3 quintos. Daí, quando eu pegar essa função igual a zero, resolver essa expressão aqui, então você vai encontrar x igual a 3 sobre 2. Logo, 0 e 3 sobre 2 são pontos críticos. Por que 0 e 3 sobre 2 são pontos críticos dessa função? Por quê? Primeiro, porque 3 sobre 2 é raiz, é o czinho que zera a função derivada, né? Esse 3 sobre 2 era essa função. E se você resolver isso aqui, vai ficar 3 quintos que multiplica 1 sobre, aqui é expoente negativo, 1 sobre x elevado a 2 quintos, multiplica 4 menos x elevado a 3 quintos. Quando eu substituir o x por 0, vai ficar 0 elevado a 2 quintos, vai dar 0. Vai ficar 4 dividido por 0, multiplicado por 3 quintos. Existe a divisão por 0? Não. Então, a derivada em C, nesse caso, não existe. Então, se quer que 0 e 3 sobre 2 são pontos críticos, 0 em 0 não vai existir a derivada, ok? Que vai ficar alguma coisa dividida por 0, não existe divisão por 0. E o 3 sobre 2, 0, a função derivada. Então, 0 e 3 sobre 2 são pontos críticos da função. Teorema. O teorema do Strass, ou do valor extremo, diz o seguinte: se f for contínuo, então sabe o que é uma função contínua, então existirão x1 e x2 nesse intervalo AB, tais que f de x é maior ou igual do que f de x1, menor ou igual do que f de x2 para todo x desse intervalo. Em outras palavras, f de x1 é valor mínimo global de f no intervalo AB e f de x2 é valor máximo global em AB. Ok? Observação. O teorema do Strass diz que se f for contínuo em intervalo fechado e limitado, ó, ele tem que ser contínuo em intervalo, fechado, limitado, né? Que é, no caso, limitado superiormente por f de x índice 2 e inferiormente por f de x índice 1. Então, f assumirá os valores máximos e mínimos nesse intervalo, né? Nos extremos. Uma outra observação. Todo ponto extremo de uma função diferenciável definida no intervalo aberto é um ponto crítico. Então, olha a nota. Todo ponto extremo de uma função diferencial definida no intervalo aberto, só se o intervalo for aberto, né? Aquele caso ali, é um ponto crítico. Mas nem todo ponto crítico é um ponto extremo. Então, todo ponto extremo de uma função diferencial definida no intervalo aberto é um ponto crítico, mas nem todo ponto crítico é um ponto extremo. Ok? No entanto, se f estiver definido em um intervalo aberto, devemos procurar os pontos extremos entre os pontos críticos. Ok? Teorema de Fermat. O teorema de Fermat diz o seguinte: seja I um intervalo aberto e f de em R uma função diferenciável. Então, I um intervalo aberto é uma função e f de em R uma função diferenciável. Se x0 pertencente a I for um ponto extremo, máximo ou mínimo, né, tanto faz, pode ser o máximo ou mínimo de f, então a sua derivada é zero. Uma prova aí, ó, bem simples também, ó. Suponha que x0 seja um ponto de mínimo local interior de R, de I. Então, ponto de mínimo local, definição, segunda definição lá que eu falei aqui agora nessa aula. A demonstração para o máximo local é análoga, né? Então, existe um intervalo, bom, se x0 for um ponto de mínimo local interior de I, então existe um intervalo aberto I, tal que x pertence a I, né? Porque se x0 é um ponto de mínimo local, então existe um intervalo aberto I, tal que x pertence a I. Daí, quando nós aplicar a definição derivada, ó, f de x menos f de x0 sobre x menos 0 é menor ou igual do que 0 para todo x menor do que 0, ponto de mínimo local. Ou f de x menos f de x0
sobre x menos x0 é maior ou igual do que zero para todo x maior ou igual do que x0. Isso aqui, o f de x0 é menor ou igual do que f de x. Sendo f derivável em x0, existe e é finito esse limite aqui. Se f for derivável, se essa função for derivável, existe e é finito esse limite. Existe o limite e é finito. É verdade? Então, quando eu passar o limite naquela parte, quando eu passar o limite aqui nessa função x na x0, isso aqui é exatamente a derivada da função no ponto x índice 0, que é conhecido com os limites laterais à direita e à esquerda em x0. Pelo teorema da conservação de sinal, tem-se que esse limite, quando x tende a zero pela esquerda, pelo menos por lá em cima, é o f' de x0. Isso aqui é menor ou igual que zero, que acabou de ver. E o limite de f de x, quando x tende a zero pela direita, é a derivada de f no ponto x0, mas aqui é maior ou igual do que zero. Ou, pelo lado é menor ou igual do que zero, por outro lado é maior ou igual do que zero. Então, essa derivada em x0 é zero. Pronto, esse é o famoso teorema de Fermat. Nota, o teorema de Fermat garante que num extremo local interior de uma função derivável, a reta tangente ao gráfico de f é paralela ao eixo x, né? Quando a derivada é zero, significa dizer que a reta tangente é paralela ao eixo x, quando a tangente é zero. Ok? Aqui, ó, coloquei um gráfico. Nessa situação aqui, a derivada é zero. Ó, a reta tangente desse gráfico, nesse ponto, é paralela ao eixo x. Aqui também, ó, esse ponto é paralelo ao eixo x, que é a reta tangente. Aqui seria a derivada f' é zero. Observações. Note que, se I não for intervalo aberto, o resultado acima poderá não ser verdadeiro. Por exemplo, peguei até um exemplo aqui. Se f não for intervalo aberto, que esse caso aqui é intervalo fechado. Se f é a função definida nesse intervalo de 0 e 1 em R, dada por fx igual a x, o domínio dela está entre 0 e 1. E o contradomínio nos reais. Dada por fx igual a x, então os pontos embora, quer dizer, se o intervalo fosse aberto, tudo bem. Mas o intervalo fechado, isso aqui não ocorre. Basta pegar essa função aqui definida aqui, e a derivada dela é sempre igual a 1, que a derivada dessa função dá 1. Veja que a função f de x igual a x tem valor mínimo em 0, mas a derivada f de 0 não existe. Né? Derivar essa função não existe. Pode olhar lá na primeira parte da derivada que nós começamos a falar. Não podemos tirar as hipóteses de diferencial. Nota. O teorema de Strasser afirma que uma função contínua em um intervalo fechado tem um valor máximo e um mínimo global, mas não diz como encontrar esses valores máximos e mínimos, os valores extremos. Notemos que o valor extremo ou ocorre num ponto crítico ou ocorre em um extremo do intervalo. Esses valores extremos ou ocorrem num ponto crítico ou ocorrem em um extremo do intervalo. Ok? E aí eu trago uma definição aqui, ó, o teorema do intervalo fechado. Para encontrar os valores máximos e mínimos globais de uma função contínua f, no intervalo fechado AB, para encontrar esses valores máximos e mínimos globais de uma função contínua f no intervalo fechado AB, basta você seguir esses três critérios aí, ó. Encontrar o valor de f nos pontos críticos de f em AB, encontrar o valor de f nos pontos críticos de f em AB, quer dizer, derivar a função igual a zero, encontrar o valor de f nos extremos do intervalo, nesse caso seria AB, o valor dele, substituir A e substituir B, e ver quem era o valor dele lá. O maior valor das etapas 1 e 2 é o valor máximo global. Se o maior for aqui no item 1, esse é o valor máximo global. Se o maior for aqui, esse é o valor máximo global. E o menor valor desse será o mínimo global das etapas 1 e 2. Exemplo. Eu peguei aqui um exemplo, mais um pouco de aplicação e o outro mais direto aplicando a definição. Ok? Vamos ver. O exemplo 3 é o seguinte. Um triângulo isósceles tem uma base de 6 unidades e uma altura de 12 unidades. Então, você tem um triângulo isósceles de base 6 e altura 12. Encontrar a máxima possível de um retângulo que pode ser colocado dentro do triângulo com um dos lados sobre a base do triângulo. Então, você tem um triângulo isósceles de base 6 e altura 12. E eu quero encontrar a máxima possível de um retângulo que eu quero colocar dentro, pode ser colocado dentro desse triângulo, onde este triângulo, um dos lados está sobre a base do triângulo. Com um dos lados sobre a base do triângulo. Ok? Base de quem?
do retângulo. Solução. Projetamos o triângulo sobre o sistema de eixo, né? De modo que a base esteja sobre o eixo X. Não está bem desenhado aqui, mas eu coloquei aqui o eixo X e desenhei o triângulo aqui que nós queremos. Colocaremos de tal forma que o eixo Y divide o triângulo ao meio. Divide o triângulo ao meio. Ou seja, o triângulo isósceles, né? Ou seja, nós teremos aqui... Então, nós temos aqui o ponto de altura 0,12, seria esse ponto aqui, esse vértice do triângulo. Se colocamos o triângulo aqui, dividindo ao meio desse ponto, tem coordenadas 3 e 0, e aqui tem coordenada menos 3 e 0. E eu estou pegando aqui, para ser a base do triângulo, ser um dos lados do retângulo. Então, se aqui é x, aqui também é x, que está dividindo ao meio. E esse ponto tem coordenada, esse ponto aqui que coincide do triângulo e do retângulo tem coordenada x e y. Ora, se você olhar para esse ponto, esse vértice, esse outro vértice do triângulo e esse ponto aqui são colineares. Se eles são colineares, significa dizer que o determinante deles é igual a 0. E quem seria a área desse cidadão aqui, né? Quem seria a área desse retângulo? Era 2 vezes x, que era, né, 2x aqui, vezes a altura y. Base vezes a altura, 2x vezes y. Mas eu tenho que saber quem é y. Bom, aí eu usei, né, como esses 3 pontos são colineares, calculei o determinante deles igual a 0. Determinante de ordem 3 por 3, o y vai ser 12 menos 4x. Então, substituindo aqui, o y é a área de x, em função de x, é 2x que multiplica 12 menos 4x, nós temos essa função 24x menos 4x quadrado. Como x e y são comprimento, ambos não podem ser negativos. Assim, esse x é um número, se você olhar aqui para o retângulo, vai de 0 até 3. Quer dizer, esse vértice do retângulo pode estar bem aqui, né? Ok? Então, o x vai de 0 a 3. Se você derivar aquela função lá igual a 0, vai encontrar x igual a 24, x igual a 3 sobre 2. Este é o único ponto crítico. Daí, nos extremos e no ponto crítico, o a de 0, você substitui lá o a de 0 é igual a de 3, que é 0. E o a de 3 sobre 2, você substituindo dá 18. Logo, a área do triângulo é o maior triângulo, o retângulo, desculpa. A área do retângulo de área máxima pode colocar num triângulo de altura 12 e base 6, é um retângulo, o maior retângulo de área que podemos colocar é um retângulo de área 6 unidades. Basta você calcular a derivada, substituir na função que relaciona a área. Outro exemplo, determinar os valores máximos e mínimos globais da função x menos 2 seno de x para x variando nesse intervalo. Qual o procedimento? Só voltar para você lembrar. Enquanto o valor dos pontos críticos, né? Derivando a função, enquanto o valor de f nos extremos do intervalo, e aí o maior dos dois é o máximo e o menor é o mínimo. Então, derivando aquela função ali, vai dar 1 menos derivada, né? Derivada aqui o produto, 2, derivada a primeira vez a segunda, mais a primeira derivada a segunda. Isso aqui dá 1 menos, isso aqui dá 0, derivada do produto da constante é 0, vezes 1 vai dar 0, vezes seno de x, derivada do seno é menos o cosseno, então dá menos 2 cosseno de x. Igualando a 0, vai encontrar cosseno de x igual a 1 sobre 2, qual é o ângulo cujo cosseno é 1 sobre 2, x igual a π sobre 3. Bom, professor, onde é que o x é igual a π sobre 3? Onde é que o cosseno tem... cosseno de x igual a 1 sobre 2 em π sobre 3, e num côngruo a ele, que é lá no quarto quadrante, 5π sobre 3. São os pontos críticos. Pronto, encontramos os pontos críticos. Pronto, vou fazer o segundo passo. Qual é o maior deles? Vamos lá. Bora ver quem é o f de 0. Substituindo. Por que f de 0? São os sistemas de intervalo, tá aqui, ó. A função varia, o x varia de 0 a π sobre 2. Então, o f de 0 vai dar 0, substituindo aquela função lá, né? O f de 2π, substituindo, vai dar 6,28. O f de π sobre 3, fazendo essas contas aqui, vai dar menos 0,68. E o f de 5π sobre 3 dá 6,96. Pronto.
o maior, aqui fizemos os passos. Quem é o maior de todos? 6,96 é o máximo global. Quem é o menor de todos? Menos 0,68 é o mínimo global. Essa é a definição dos intervalos encaixados. Ok? Pronto, essa é a nossa aula. E depois eu trago mais algum resultado falando de função crescente e decrescente. Ok?